Bom dia de novo, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos exemplos dos tipos de soluções que uma equação biquadrada pode nos fornecer. Nós já vimos o caso quando a equação nos fornece 4 soluções diferentes e nós já vimos um caso quando a equação nos fornece 2 soluções diferentes. Vamos pegar esse próximo caso. Resolva a equação x elevado a 4 menos 3 vezes x ao quadrado. Nosso roteiro, a primeira coisa a fazer para resolver uma equação biquadrada é fazer a troca de variáveis, mudar a equação biquadrada e transformar ela numa equação do segundo grau. Como fazer isso? Chamando a variável x ao quadrado de y e chamando a variável x à quarta de y ao quadrado. Nossa equação do segundo grau assumiria essa forma: y ao quadrado menos 3y igual a zero. Identificamos agora, já que a equação está na sua forma reduzida, os coeficientes a, b e c. A sendo 1, b sendo menos 3 e c sendo zero. Identificamos os coeficientes, iremos agora calcular o valor de delta. Delta sendo b ao quadrado menos 4ac, substituindo os valores, nós teríamos um delta positivo igual a 9. Sabendo agora os valores de a, b e c e de delta, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar as soluções dessa equação do segundo grau. Primeiro com sinal positivo antes da raiz de delta. Menos 3 mais a raiz de 9 sobre 2 vezes 1 é igual a 6 sobre 2, que vai resultar num valor de y igual a 3. 3 é a primeira solução da equação do segundo grau, ou seja, uma solução da variável y. Mas nós queremos as soluções da variável x. Como nós igualamos y a x ao quadrado, nós temos que pensar qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 3. Nós temos como solução os valores raiz de 3 positivo e raiz de 3 negativo. Então, nós já encontramos as duas primeiras soluções da variável x. Extraímos as raízes quadradas da primeira solução de y. Resolvendo agora a equação do segundo grau com o sinal negativo antes da raiz de delta, nós passaríamos a ter um valor de 0 sobre 2 que vai resultar em 0. 0 seria a segunda solução de y. Encontrando as segundas soluções de x, como y é igual a x ao quadrado, nós temos que x ao quadrado é igual a 0. Reparem que nesse caso, pessoal, nós não teremos duplicidade de valores, pois o único número real que elevado ao quadrado resulta em 0 é o próprio 0. Por favor, não vai me botar menos 0, né? Não faz isso não. Como o único número real que elevado ao quadrado resulta em 0 é o próprio 0, pela segunda maneira de resolver a equação, nós teremos apenas uma solução: x igual a 0. Então, tivemos duas soluções pelo primeiro caso de Bhaskara e uma solução pelo segundo caso de Bhaskara. Chegamos à conclusão que o conjunto solução da equação biquadrada x à quarta menos 3x ao quadrado igual a 0 é raiz de 3 menos raiz de 3 e 0, ou seja, uma equação que possui 3 soluções. Já vimos um exemplo com 4, um exemplo com 2 e agora um exemplo com 3. Vamos para o quarto tipo de exemplo, quarta maneira que uma equação biquadrada pode fornecer uma quantidade de soluções. Resolva a equação x à quarta mais 4x ao quadrado sendo igual a 0. Primeira coisa no nosso roteiro, vamos mudar as variáveis. Transformar a equação biquadrada numa equação do segundo grau, chamando a variável x ao quadrado de y e a variável x à quarta de y ao quadrado.
Transformaríamos a nossa equação biquadrada numa equação do segundo grau do tipo y² mais 4y igual a zero. Equação do segundo grau na sua forma reduzida, identificamos os coeficientes a, b e c, que são a igual a 1, b igual a 4, c igual a zero. Uma equação do segundo grau na forma incompleta. Calculando o valor de delta agora, pessoal, b² menos 4ac seria 4² menos 4 vezes 1 vezes 0. Temos um delta positivo de 16. Sabendo agora os valores dos coeficientes e de delta, vamos aplicar na fórmula de Bhaskara. Dessa vez, só para ficar diferente, eu coloquei o sinal negativo antes da raiz de delta primeiro. Menos 4 menos a raiz de 16 sobre 2 vezes 1 resulta em menos 4 sobre 2, que é igual a menos 8 sobre 2, que resultaria em uma solução de y cujo valor é menos 4. Menos 4 é uma solução de y. Agora reparem no raciocínio, pessoal. Y é igual a x², correto? Se eu quero os valores de x, eu vou dizer que x² é igual a menos 4. Só que dentro do conjunto dos números reais, não existe um número que elevado ao quadrado resulte em um valor negativo. Nós não teremos soluções desta maneira, pois não existe no conjunto dos números reais um número que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Isso vocês vão ver que vai existir somente quando estudarem os números complexos, que não é objeto do nosso estudo por enquanto. Então, por essa primeira maneira de Bhaskara, pessoal, a variável x não tem solução. Vamos verificar agora a fórmula de Bhaskara com sinal positivo antes da raiz quadrada para verificarmos se existe solução positiva. Fazendo com valor positivo, nós passaríamos a ter que menos 4 mais raiz de 16 sobre 2 vezes 1 é igual a 0 sobre 2, que resulta em 0. Então, os valores da variável y seriam 0 e menos 4. Como menos 4 não dá valores para a variável x, nós descartamos aquele primeiro valor. Vamos trabalhar somente com a segunda solução de y. Y sendo 0, resulta que x² é igual a 0. E como o único número real que elevado ao quadrado resulta em 0 é o próprio 0, nós encontramos a única solução da variável x que satisfaz a equação biquadrada. Então, concluímos que o conjunto solução da equação x² mais 4x² igual a 0 é um conjunto solução cujo único elemento é o valor numérico de 0. Ou seja, é uma equação biquadrada que contém uma única solução. Vimos com uma, vimos com duas, vimos com 3 e vimos com 4 soluções. Até o momento, todas as equações tiveram pelo menos uma solução. Falta a gente ver o caso onde uma equação biquadrada não fornece soluções. Já dando um spoiler, seria uma equação biquadrada cuja a sua equação de segundo grau associada resulta em dois valores negativos. Vamos verificar então. Vamos transformar essa equação biquadrada numa equação do segundo grau, chamando x² de y e x² de y². Escrevemos nossa equação do segundo grau da maneira y² mais 6y mais 8 sendo igual a 0. Identificando os coeficientes, concluímos que a é igual a 1, b é igual a 6 e c é igual a 8. Calculando o valor de delta, de b² menos 4ac, concluímos que o nosso delta é positivo, cujo valor é igual a 4. Vamos agora achar as soluções da variável y.
para depois encontrarmos as soluções da variável x. Fórmula de Bhaskara com sinal positivo antes da raiz de delta. Nós temos que menos 6 mais a raiz de 4 sobre 2 vezes 1 é igual a menos 6 mais 2 sobre 2, que resulta na fração menos 4 sobre 2, ou seja, a primeira solução da variável y é o valor numérico de menos 2. Porém, como queremos encontrar o valor da variável x, nós vamos dizer que x ao quadrado é igual a menos 2. E não conseguimos encontrar dentro do conjunto dos números reais um número que elevado ao quadrado resulte em menos 2. Então, por esse primeiro método, a variável x não possui solução, com um sinal positivo antes da raiz de delta. Vamos verificar agora com o sinal negativo antes da raiz de delta. Com o sinal negativo, nós teríamos menos 6 menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que é igual a menos 6 menos 2 sobre 2, que resultaria em menos 8 sobre 2, ou seja, o segundo valor da variável y também é negativo, menos 4. As soluções da equação de y seriam ambas negativas. Como queremos encontrar as soluções da variável x, igualamos esse valor de menos 4 a x ao quadrado. Concluímos que não existe no conjunto dos reais um número que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Então, pela segunda maneira, também concluímos que a variável x é inexistente. Dito isso, a gente chega à conclusão que o conjunto solução da equação biquadrada x ao quadrado mais 6x à quarta mais 6x ao quadrado mais 8 sendo igual a zero é um conjunto solução vazio. Ou seja, não existe solução para essa equação. Pessoal, vimos os 5 tipos de exemplos onde a equação pode fornecer os 5 tipos de soluções diferentes de uma equação biquadrada. Então, para resumir, pessoal, para organizar o nosso roteirozinho, eu fiz esse resumo aqui. Uma equação biquadrada do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c sendo igual a zero pode apresentar as seguintes soluções: 4 valores diferentes, 3 valores diferentes, 2 valores diferentes, uma única solução real ou não apresentar soluções. Nós temos 5 tipos de possibilidades de respostas. E para resolvermos uma equação biquadrada, aí agora sim, nós temos primeiro fazer a mudança das variáveis, chamar a variável x à quarta de y ao quadrado, chamar a variável x ao quadrado de y, ou seja, transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Após fazer a troca de variáveis, resolver a equação do segundo grau em função de y. Resolvendo essa equação do segundo grau, ou seja, encontrando os valores que satisfazem a variável y, nós iremos extrair as raízes quadradas dessas soluções do segundo grau quando possível. Por que quando possível? Porque se o valor de y for negativo, nós não conseguiremos extrair raízes quadradas de radicandos negativos, por enquanto. Então agora esse é o nosso resumozinho de equações biquadradas. Eu vou abrir de novo a lista de exercícios da página 417 por causa da aula ter ocorrido sem som. E aí vocês podem fazer e me enviar até domingo, beleza? Aquele abraço, me despeço, adiós.